do canal Experiências Sobrenaturais e hoje eu quero contar um relato de projeção. Eu não cheguei a sair do meu quarto não, mas foi muito interessante. Começou assim, eu comecei a me ver flutuando, não dava pra ver que eu tava flutuando não, parecia que eu tava meio que ajoelhada em cima da minha cama. Só que em cima da minha cama também estavam dormindo o meu marido e o meu filho, de 4 anos. E eu não pisoteava eles, né? Então, só que eu não achei estranho isso. E eu eu tava pensando que eu tava acordada, tá, gente? Todo momento eu estava pensando que eu estava acordada. Eu não sabia que eu estava projetada. E isso não foi sonho, eu tenho 100% de certeza que não foi sonho, tá? Isso aí, tranquilamente. E aí, o que acontece? Eu, ali sobre o meu marido e o meu filho na minha cama, eles deitados, dormindo, eu via isso. E não desconfiava, não achava nada estranho eu estar ali sobre eles. Eu comecei a ouvir um som, assim, de rádio FM, tocando músicas internacionais, conhecidas. Tocaram 3 músicas inteiras. Eu me lembro até que a terceira música era aquela Say You, Say Me, do Lionel Richie. Eu me lembro que era essa, a terceira. As 3 eram conhecidas, as outras primeiras eu não lembro quais eram. E aí depois começou o locutor de rádio falando. Só, cara, o áudio era muito estéreo, muito nítido, muito límpido, muito, e era meio alto, sabe? Tipo, se você falasse comigo, eu não ia escutar você falando, porque era como fone no ouvido bem alto, bem límpido, bem nítido. Olha, não tem assim um fone que você coloque no teu ouvido e você consiga escutar um áudio tão límpido assim. Eu nunca tive um fone assim. E aí eu fiquei pensando assim, ué, eu tô com fone e aí a minha mão veio no ouvido e eu não senti fone nenhum no ouvido. Aí eu me assustei. Aí eu, que isso? Eu não tô com fone. Então eu tô captando sinais de rádio. É, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar na minha vida, assim, no trabalho, a minha vida social. Como é que eu ia fazer para conversar com as pessoas se eu estava captando um som de rádio tão alto no meu ouvido? Aí eu comecei a ficar nervosa. E isso eu ali em cima da cama. Aí eu olhava para a porta do meu quarto, assim, eu olhava para o meu quarto todo, e eu ficava pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí eu pensei assim, será que eu estou esquizofrênica? Eu cheguei a pensar isso também. Aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer? Aí o locutor de rádio começou a falar. Aí ele falando, ele, aqui no Maranhão, que não sei o quê. Aí eu, caramba, é a rádio do Maranhão ainda por cima. Eu sou do Rio. Rádio do Maranhão ainda por cima. Aí falando. Aí, de repente, o meu filho se mexeu e esbarrou em mim. No meu corpo, né, que tá deitado. Corpo físico. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Eu fui fazendo isso, ó. Eu fui ficando na horizontal. Quando eu fiquei na horizontal totalmente, eu acordei. Tipo, eu acho que quando ele esbarrou em mim, o meu, não sei se é consciência, alma, espírito, gente, eu não estudo isso, eu não faço técnica de projeção, não gosto de fazer negócio de estado vibracional, nunca senti isso na minha vida, tá? Não sei o que é, não gosto de fazer técnica, tenho medo, não acho legal. Eu, Gigi, tá? Não faço. Então não sei nada do que é isso. Então eu não sei nem dar os nomes certos, tá? Negócio de nomenclatura pra mim, eu ignoro, tá? Sempre vou ignorar. O meu segundo ser, assim, né? Foi ficando na horizontal. Eu acho que quando encaixou com o físico, aí eu, pum, acordei. Aí que eu fui entender que era uma projeção, porque eu achava que eu estava acordada. Bom, pessoal, para não me alongar muito, porque eu prometi para vocês tentar não fazer vídeos muito longos, o relato de hoje foi esse, tá bom? Então, até o próximo e tchau, tchau.